E Exato. você leva uma criança no médico com otite, sinusite, dermatite, calvície, problemas de pele, e os médicos dão remédio, dão creminhos, dão Sim. pomadas, ao invés de perguntar qual é o combustível, né, dessa criança. Perfeito, né? E aí até tem um ponto importante aqui, que é uma das perguntas, né? Que o pessoal mandou aqui pra gente. Mas quais são os principais nutrientes que as crianças precisam, né? E eu queria emendar isso até num exemplo que aconteceu aqui em casa, né? A gente tá naquela fase de colocar o feijãozinho para o meu filho ver crescer, né? E a gente colocou um feijãozinho num vasinho que tem terra e tá adubado, tem todos os nutrientezinhos, e um outro que a gente colocou num potinho com algodão, né? O clássico Ah, sim. algodãozinho. E é É. engraçado e muito curioso que o potinho que o feijãozinho tá com todos os nutrientes, ou seja, foi numa terra adubada, ele cresceu muito mais que o do algodão. Então, comparativamente, talvez seja algo parecido, né? É muito parecido, é muito parecido. E é diretamente correlacionado, né? Os principais nutrientes que via leite materno o bebê recebe praticamente tudo, desde que a mãe tenha um bom padrão de Sim. alimentação, né? Eu não posso pegar uma mãe que vive de junk food e achar que vai sair ômega 3 do leite dela, né? Não tem muito como, né? Mas o ômega 3 é um dos principais que a nossa alimentação é Olha, muito deficiente. Analisando a alimentação do homem pré-histórico, eu tenho um livro em casa que chama A História da Alimentação desde os primórdios, né? Eles falam que a correlação ômega 3, ômega 6, sendo uhum, ômega 3 como se fosse uma gordura anti-inflamatória, que organiza a resposta imunológica, e ômega 6 inflamatório. A correlação do homem pré-histórico era mais ou menos 1 para 1. Um ômega 3 para um ômega 6. tá. Depois que a gente começou a comer um pouco mais produto armazenado, né? Que então a coisa aí, né? Desde a época de Cristo, assim, que já entrava um pouco mais de farinhas, de coisas que o homem já começou a modificar, não era mais aquele matinho que comia já direto de onde estava, né? Sim. Já chegava mais ou menos 2 a 3 ômega 6 para um ômega 3. Olha só. Algumas comunidades que ainda atualmente comem mais comida vegetariana, mais comida, vegetais mesmo, assim, frutas, verduras, legumes, uma alimentação mais saudável, que não é nem 25% dos brasileiros que Sim. consomem isso, eles já chegam mais ou menos mais 4 ou 5 ômega 6 para um ômega 3. Olha só. A dieta do americano está chegando a 40 ômega 6 para um ômega Nossa. 3. Proporção mudou demais. É totalmente pró-inflamatório, né? Eles Sim. estão chegando a 60% de obesos, né? Hipertensos, 60% da população praticamente também diabética. Então, é muito pró-inflamatório. Então, eu começaria com ômega 6 e ômega 3 numa proporção equilibrada. Então, como a gente já come alimentos com ômega 6 e ômega 9, a gente tendo ômega 3, a gente pode conseguir um equilíbrio e é muito bom para o cérebro, né? A gente usa muito em criança autista, criança com TDAH, para prevenção. Eu uso para não ter Alzheimer, Parkinson, demência senil, nem depressão, né? Outro, a vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, né? A gente sabe que, por Sim. definição, vitamina a gente não produz, a gente produz a D. Ela é um hormônio e ela modula vários outros. A gente fala que é como se fosse o maestro da orquestra. Quando ela está baixa, o resto todo pode não funcionar bem. Quando ela Olha está aí. adequada, muita coisa vai funcionar melhor, né? Legal. As vitaminas do complexo B, eu estou atendendo muito adolescente com depressão, com deficiência de Olha B9, só. de B6. Tem um bom número, eles falam coisa de 25 a 28% da população pode ter uma alteração num gene que com deficiência de uma enzima chamada MTHFR, né? Metatetraidrofolato redutase. Então, tem dificuldade de pegar a B9 dos alimentos e transformar na forma ativa, que é metilfolato. Então, com isso, altera as membranas cerebrais, a meninge, por exemplo, a permeabilidade, a função e a quantidade e eficácia dos neurotransmissores. Então, quando a gente fala em vitaminas, é coisa que a gente tem que ter todos os dias, né? Tem uma questão muito importante também, que é a questão de metais pesados, intoxicação. Nossas crianças estão Olha com só. excesso de alumínio, excesso de chumbo, mercúrio. Eu vejo muito arsênico, dosagem alta, né? Olha só nos Então, exames, então. opa, sim, Olha. nos exames já mostra muito, né? Além das reações de alergia, hipersensibilidade alimentar e tal, tem a questão da intoxicação por toxinas ambientais, né? Alumínio é um perigo. Olha só, O curioso. bebê pequenininho toma fórmula infantil que vem numa lata de alumínio,
Depois toma É suco verdade. e outras coisas, embalagem Tetra Pak que tem alumínio dentro. As pessoas gestantes consumindo aquelas cápsulas de café que são de alumínio, Hum. desodorante com alumínio. Tem muitos produtos Tudo, né? dermatológicos com Quase alumínio. tudo, né? Então, assim, e alumínio intoxica o cérebro, Sim. né? Então, se nós tivermos com deficiência, principalmente das vitaminas, como vitamina C, etc., tal, que são antioxidantes, que regulam todas as defesas, a gente vai ter intoxicação, né? E uma coisa muito preocupante, a nossa população tem comido cada vez menos fitoquímicos, né? A gente pensava no início, a coisa de 50, 60 anos atrás, nos macroelementos, era gordura, carboidrato, a proteína tal. Sim. Depois de um tempo foram descobrindo que existiam vitaminas, minerais tal. E a coisa de uns 20 anos, cada vez mais a ciência está investindo em entender e como usar e os benefícios dos fitoquímicos. São mais de 3.000. Olha só. Então, uma criança que tem uma alimentação pálida, que a gente fala, né? Que é Uhum. pãozinho, leitinho, arrozinho, pão de queijo, só banana, etc. Ela está perdendo a oportunidade de ingerir uma quantidade imensa de fitoquímicos que protegem, que modulam, que estimulam a resposta imunológica, que melhora a função cognitiva. Então, é fantástico a correlação da alimentação com todo o funcionamento do maquinário aqui, né? É muito, muito interligado. Putz, que legal, bacana. Não sabia disso. Um monte de informação curiosa aqui pra gente, né?